Fala pessoal, sejam bem-vindos à série O Brasil que o Brasil não conhece, episódio Ipixuna. Tô aqui com a nossa presidente do CREA Amazonas, Alzira, também conhecido como Alzimira, que nos acompanhou, e o André, que está de maneira remota, profissional, parceiro, que também conhecia bastante a região e nos acompanhou nessa experiência, vamos dizer assim, de conhecer lugares que não prestam um bom serviço de alguma forma para a sua população e o quanto a engenharia está relacionada a isso. Esse é o resumo dessa série e o quanto o brasileiro não conhece essas realidades e o quanto alguns vivem de maneira privilegiada e que se a gente, de alguma maneira, juntos, a gente consegue mudar essa realidade, mesmo que leve tempo, mas alguma coisa precisa ser feita. Então, obrigado, André, obrigado, Alzira, primeiro pela parceria de viver esse momento com a gente, essa experiência, como eu disse. Mas obrigado por não só participar daquele momento, por estarem aqui agora para compartilhar um pouco disso, mas eu sei que a gente vai, de alguma forma, construir caminhos e possibilidades diferentes de tudo que já foi feito lá. Começando pela Alzira. Alzira, a gente chega lá em Ipixuna, né? Quem não acompanhou ainda, está disponível no YouTube, para entender um pouco do que a gente está falando. Né? Um pouco, porque só estando lá para sentir realmente e viver a realidade. Mas, Alzira, a gente chega lá, a gente já se depara com uma realidade que assim, ela é muito escrachante do ponto de vista do que existe lá. Sim. E surpreendente do ponto de vista da simplicidade da solução, que é uma cidade que proporcionalmente é onde você tem menos banheiro no Brasil. Então, para cada 100 casas, 37 apenas tem banheiro. Qual que foi a sua sensação? Alzira, que é de lá e nunca tinha ido lá. Verdade. Alzira. É uma sensação de incapacidade, né? Uma amazonense que não conhecia o Ipixuna e que a gente começa a entender que nós precisamos fazer algo por pessoas, pelo nosso povo, né? Pelos amazônidas. A gente fala tanto de sustentabilidade e, de repente, a gente chega no município que só pode chegar ou por barco ou por avião. Não tem estrada, minha gente. Como vários outros municípios. Sabe o que é o pior? Eu preciso dizer para vocês que lá no Amazonas muitos municípios são iguais ou parecidos. Nada é tão ruim quanto Ipixuna. Mas foi uma sensação muito de impotência, de incapacidade técnica, de falta de poder público, de abandono total. Pronto. De, assim, pessoas que vivem à margem de um serviço que é básico. A gente discute infraestrutura, isso mesmo, mudança de modal, porque o Brasil hoje tem seu modal calçado em rodovias. Vamos mudar para ferrovia, isso vai melhorar a logística, escoamento de produção, mas a gente não tem banheiro em Ipixuna. Pois é, a gente se preocupa com tantas outras coisas e esquece do básico, minha gente. A falta de banheiro não é luxo, banheiro não é luxo. Lá a gente viu o seguinte, que as pessoas fazem necessidades onde daqui a pouco elas vão tirar alimento. Sim. Onde podia ser um ambiente onde podia oferecer riqueza de alimento saudável, está sendo vetor de doença. Exatamente. Esse é um dos problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre sobre a consequência de ter uma realidade como essa, uma falta de serviço e de infraestrutura muito básica. Sim. Como essa. Pedir para o André falar um pouquinho da visão dele, uma pessoa que conhece a realidade, né? A experiência do André foi muito importante para a gente, até para iluminar algumas situações que, às vezes, num olhar nosso como leigo, no meu caso, né? Vocês sabem, eu sou do estado de São Paulo, e para mim tudo aquilo ali é muito impactante. Por mais que eu conhecesse o Amazonas, já estive em alguns lugares isolados, mas aquilo para mim foi muito diferente. Queria que o André contribuísse, André, no sentido, mesmo você conhecendo e vivendo essa realidade de uma maneira mais próxima, o que te chamou mais atenção? A gente tem um impacto naquela situação de que quando você chega na cidade, você percebe uma falta de infraestrutura, né? Enquanto engenheiro civil, a gente tem essa percepção visível de que falta infraestrutura e saneamento básico
em várias zonas da cidade, né? Isso daí é motivo de deixar a gente preocupado. Eu sou de Manaus, né? Sou de Manaus, então também é Amazonas, mas é uma discrepância muito grande, conforme a presidente Alzira até comentou, que a gente acaba não conhecendo esses lugares que são isolados e que acabam por se tornando invisíveis, inclusive até mesmo para a engenharia. E aspectos que a gente percebe como pobreza, desigualdade social, a falta da dignidade da pessoa, inclusive para as mulheres, né? O que não acarreta ali uma falta de um banheiro? Principalmente para as mulheres é bem difícil, assim, né? E nós, como engenheiros, a gente fica sensibilizado, porque percebe que a solução é simples, né? Não é algo que vai demandar muito recurso ou então muito empenho, é coisa mais simples. Acho que isso chama atenção. Você tocou num ponto que é interessante, principalmente para quem nos acompanha, para entender. A gente está falando de um estado, a gente se baseia aqui para também ilustrar para todo mundo que está acompanhando essa série. A gente se baseou no IPS, que é o Índice de Progresso Social, que é um índice que ele vem se consolidando, é sério, é com base em dados públicos, ou seja, ninguém inventou, ninguém construiu esses números, ou seja, é uma coleta, uma metodologia, um compilado de dados que são públicos e que esse índice mostra o quanto aquela cidade, de alguma forma, presta um bom serviço para o seu cidadão. E tem bem-estar, oportunidade, infraestrutura. É com base nesse índice, a gente foi buscar as cidades que menos prestam um bom serviço para a população, que são conhecidas ali por uma dificuldade muito grande da pessoa ter o básico. Isso é da onde nasce essa experiência, essa série, essa frente de trabalho. E aí você vê uma realidade muito diferente. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Né? Como ele tem uma relação ali, conforme a nota, você tem uma distinção de cores no mapa. E quando você abre o mapa do Brasil e você olha as cidades, né? Ele é dividido por cidades. Então, 5.570 municípios. E aí muda muito a quantidade de cidades que prestam bom serviço no estado de São Paulo, no Sul, e a quantidade de cidades que prestam bom serviço no Norte e Nordeste. E aí você falou, André, eu expliquei porque eu quero voltar na sua fala, né? Que dentro do Amazonas, que é um estado que já tem um índice baixo, Ipixuna se destaca pela diferença dentro de uma realidade que você falou que você conhece. Então, e isso é muito triste. Então, quando você vai para outros centros urbanos, e aí você tem lá, eu cito muito, né? Você vai aquele quadrado da Faria Lima, né? Quando você pega os serviços daquele... Você está nos dois principais extremos do Brasil e é muito diferente. É muito diferente. A gente precisa encurtar um pouco essa distância, né? E aí, começando pelos lugares piores, né? Onde a gente acredita que a gente consegue. E aí, Alzira, dentro desse contexto, dentro do que você viu lá, o que é a mesma pergunta, mas com uma provocação diferente. Não é o que te chamou a atenção, mas o que mais te cortou o coração. Assim. As pessoas naturalizarem. É natural. Eu vivo aqui, eu estou aqui há muito tempo, eu nasci aqui. Pra gente era uma coisa muito... normal, né? Sabe? Normalizar o que pra gente é um absurdo. Então, assim, não, imagina, eu vivo bem, eu como peixe. Gente, a pessoa dizer que come peixe de um lugar onde, quando a água sobe, tira todo o resíduo orgânico que é deposto por ela própria, entendeu? E tudo se mistura e... Gente, aquilo ali cortou meu coração. Se isso é normal, o que é normal para ela? Como é que ela vai buscar melhora se para ela aquilo ali já é o suficiente? Eu acho que essa... É doído, né? Nossa Senhora! Se a gente, como profissional, a gente não sentir dor numa situação... Não vou nem falar como ser humano. Né? A gente não sentir dor quando você vê o básico não sendo realizado. E que a gente tem a solução que ela é muito já batida, né? Ter banheiro, ter uma infra básica, e aí é a destinação da opinião aqui do André que eu preciso, né? Você já existe N maneiras
não é solucionar, mas você começar a construir um processo para melhorar a vida das pessoas. N maneiras. Você pode, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista técnico. E se a gente não sentir essa dor como profissional, acho que a gente não entendeu o que é ser engenheiro. Não. Né? Tipo, infelizmente, nos últimos anos, e quando você fala não só de civil, mas quando você fala de vários ramos, parece que é você se formar para ganhar dinheiro. É real. Que segmento que eu vou atuar que está dando mais dinheiro? Né? E no final, o juramento que você faz quando você gradua é mudar a vida das pessoas, respeitando o meio ambiente, né? O impacto coletivo, por meio do conhecimento técnico que você tem. Basicamente é isso, eu lembro mais ou menos do juramento. O fundo de todas elas é. Todas elas. É. Não, em qualquer engenharia que você se forma é isso. Você fala assim, você está aqui, você está aprendendo, e por meio do que você aprendeu aqui, você precisa ajudar as pessoas respeitando o meio ambiente, a sustentabilidade. E aí você vê um negócio desse. Se isso não te doer como engenheiro, você não entendeu o que é ser engenheiro. Não. Você está sendo empresário, é outra, sua área de formação mesmo é outra, mesmo que a engenharia tenha sido sua graduação. E dentro dessa pergunta, André, dessa ilustração, dessa passagem, quais são as possibilidades aqui de uma maneira, você não precisa nem se aprofundar muito, lembrando que a gente tem pessoas de todos os tipos acompanhando aqui, desde a minha mãe, que não é formada em engenharia, até profissionais que são tecnicamente muito sólidos. Sim. E podem, né, observar essa situação. O que a gente tem disponível, por exemplo, para ajudar essas pessoas? Assim, numa passagem simples, você que conhece a realidade, já trabalhou em processos de mudança e transformação e conhece muito aí a região. Dois pontos, né? Seriam a construção de melhorias sanitárias domiciliares, que são os banheiros, né? E de uma forma que pudesse ter aquele aspecto de quando os rios subissem, né? Então, você faria algo desse tipo com uma fossa biodigestora elevada, por exemplo. Nada mais seria do que uma fossa que pudesse, sazonalmente, no coisa dos rios, ele não pudesse danificar, né? Mas que sempre tivesse usualmente tanto na subida quanto na descida dos rios. E outra situação era distribuir na cidade eficientemente sistemas de abastecimento de água, porque uma coisa está ligada com a outra, né? Tanto a coleta de resíduos sólidos, esgoto, quanto o sistema de abastecimento da água. Então, são dois pontos assim fundamentais que eu acho que seriam a ser Pontos tratados de assim, com ataque, urgência. assim. É, Sim. e assim, a gente, por morar no Amazonas, a gente tem observado várias frentes que somariam-se a essas que o André já colocou, que poderiam trazer algum tipo de benefício para essa população. Gente, a gente tem comunidades indígenas, por exemplo, que devido às secas muito, muito severas, elas estão tendo em ambientes que sejam mais altos, André, a perfuração de poças e que faz com que elas, pelo menos, tenham acesso à água potável, limpa, água de boa qualidade. E lá a gente não vê nenhum. Eu fiz um levantamento no IPAAN, nenhum poço foi pedido, nenhuma outorga de poço para aquela região. Então, assim, não tem nem ninguém pensando em um dia adquirir um poço para colaborar com as pessoas. Então, quem tem dinheiro compra água mineral e quem não tem, dá seu jeito. Inclusive, também, alguns poços que são perfurados sem o estudo técnico, né, necessário, Exato. acaba secando no período do verão. Então, alguns poços no período do verão não funcionam. Já é mais uma dificuldade, um empenho todo, um custo todo que tem, feito sem estudo, acaba que não funciona um certo período do ano. Então, também, até nisso, é complicado, né? A gente está nesse debate que ele é muito técnico, que a gente defende muito, né? A sustentação técnica para o gestor público poder oferecer um bom serviço, e aí vocês citaram algumas situações que fazem parte da realidade. Mas eu acho que essa discussão, e aí eu vou perguntar para a Alzira, como uma pessoa de lá que conhece bem o estado, compartilhar, no caso de Pichuna, você tem um agravante. A cidade é isolada. Então, vamos lá. Eu estou um passo atrás no problema, né? Para construir, para se sugerir
qualquer situação, na verdade sugerir não, para executar qualquer situação sugerida, como o caso do André aqui, explica um pouquinho para ilustrar a dificuldade da operação, da logística, do caso específico em Pixuna, que dificulta muito também, né? Não afasta o que vocês levantaram, mas lá a gente tem um caso específico. E Pixuna é isolado, né? O que é isolado? Fala lá pro isolado. meu amigo lá que mora na Faria Lima, que usa aquele coletinho pompom, né? Falar nisso, um abraço pro Daniel Robles. Para aquele cara que não tem noção o que é isolado. Isolado para ele, às vezes, é morar meia hora da Faria Lima. Meia hora. Então. Gente, nossa, eu tô isolado, eu moro em tal bairro. Fala, faz favor. A gente está falando de um lugar que, dependendo da condição sazonal do rio... Não, como que chega em Ipixuna? Vamos começar para trás. Barco ou avião. Só. Você não tem estrada, irmão. E não é avião, minha gente. Avião grande. A gente está falando de um avião... O cara vai pensar num Boeing. Que não é. É táxi aéreo. Pequenos aviões. Pequenos e que nem todo mundo consegue ter acesso. Ainda tem isso. Então é barco. Quanto tempo de barco da cidade mais próxima, que é Cruzeiro do Sul... né? Cruzeiro do Sul, ali é o acesso, né? Cruzeiro do Sul tá no Acre, também para ilustrar para o pessoal. E Pixuna tá perto da divisa do Acre, mas a gente tá falando do Amazonas. Então a cidade que alimenta, da onde vem grande parte ali de todo o fornecimento da cidade, dos insumos, vem de Cruzeiro do Sul. Quanto tempo você tá de barco de lá? Lembrando que avião é uma questão muito... assim, específica, ou para questões de saúde, ou para quem tem condições de estar num assento do avião, que é uma coisa que não é rotineira. Fala, barco para lá. De 12 a 32 horas, dependendo do nível da água. Exato. Agora você entra na questão da sazonalidade. E aí, a sazonalidade, hoje ela está muito imprevisível. Uma hora a gente tem chuva demais, outra hora a gente não tem chuva de menos. Então, assim, quanto mais seco tiver, pior, porque não é só a questão da água, é a questão dos meandros do rio mesmo, de como chegar lá. Então, assim, para vocês terem uma ideia, para que a gente vai ter que acompanhar a calha do rio, e a calha do rio, dependendo da quantidade de água, ela vai se modificando. Então, não pode estar nem muito cheio, nem muito vazio. Tem isso. Se tiver seco, não vai. Se tiver muito cheio, também não vai. Entendeu? E aí, o que não... Para que a gente chegue com material para construção, para qualquer coisa, vai depender do rio. E aí depende do rio, vai depender de balsas, porque para irem máquinas, para ir materiais, para irem materiais, para ir pessoas, gente, pessoas. Não, a gente não tem pessoal técnico para fazer as coisas. A gente precisa importar pessoas. Então, a gente está falando da dificuldade apenas, mas isso faz com que o recurso para as construções, eles tripliquem às vezes. E essa condição ela é completamente ignorada. A gente chama de custo amazônico, que é um debate entre os prefeitos de lá, mas que assim, eles falam isso há tanto tempo, que eu acho que eles estão começando a desistir, o que é ruim. Para mim está claro. A cidade, ela existe, ela se comporta de uma forma que você não vê nada estruturante acontecendo, né? Você não vê assim, um processo de mudança acontecendo. Você vê um processo adaptativo, de manutenção, talvez de zeladoria. Aí uma preocupação com saúde, você vê lá o hospital que está sendo construído, mas, né, você não tem nada estruturante acontecendo. Ninguém está preocupado com a prevenção. Eles estão tentando trazer só remediação. Então, vamos lá. Vai adoecer, não é? Vamos evitar que adoeça. Entendeu? Isso é muito bem observado, né? E o porquê que adoece, né? Da onde e que só vem adoece. Grande parte desse problema vem da falta de infraestrutura. Da falta de infraestrutura. Você está construindo hospital, você não está construindo infraestrutura. Pronto. E é engraçado Remédio, como os valores... não a causa da dor. Né? Pronto. Como os valores são diferenciados. As pessoas acreditam que fazendo algo para depois do que acontecer é mais visto, eu acho que é mais valorizado do que fazer algo que possa evitar
que as coisas aconteçam. Esse olhar é importante. Algum complemento, André? Antes de eu ir para a próxima aqui? A gente percebe nessas políticas de gestão pública que muitas vezes aquilo que a pessoa não vê, as prefeituras acabam não fazendo, que está abaixo do solo, saneamento, né? Eles preferem fazer acima, resumindo isso que a Alzira falou, isso, o que é visto e o que é... Então, é melhor construir um hospital do que fazer uma rede de esgoto que ninguém vai ver. Aí na eleição ninguém vai lembrar que aquilo foi feito. Então, são coisas assim que, infelizmente, acontecem, né? É complicado. E essas grandezas são inversamente proporcionais, né? Porque se eu invisto no saneamento, eu diminuo os custos da área da saúde. E também Real. reflete na educação. E se eu não investir em saneamento, eu gasto muito mais com saúde, com recursos para a saúde. Então, se o gestor conseguisse analisar isso de maneira técnica e com mais clareza, eu acho que os recursos seriam bem melhores investidos nesse caso. É real. Tá, acho que isso aí já entra aqui numa provocação que eu ia fazer para vocês dois, mas a gente pode complementar com os dois. Assim, vamos lá, se vocês tivessem autonomia, né, ou à frente da gestão, autonomia sobre um gestor de uma cidade que tem uma situação como essa. Acho que a proposta aqui técnica e dentro do conhecimento de vocês seria investir em saneamento para a gente tratar da causa e não da dor, é isso? Exatamente. A gente tenta até falar isso, só que, infelizmente... A política, ela Só que assim... ela está à frente, né? A política no sentido de voto, não a política no sentido de política pública. Exatamente. Ela é mais importante do que a solução. Exato. O que vai ser enxergado, não o que vai solucionar o problema. Agora sim, a gente começa a ver que eu conversando com um prefeito um dia desse, um prefeito que é engenheiro civil. Aí ele falou, você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo política para baixo da terra. Eu não sei se isso vai me trazer voto, mas eu já estou no meu segundo mandato. Eu sei que para o próximo ele vai ficar feliz com o que eu estou deixando. Então, assim, algumas pessoas elas sabem o que tem que ser feito, não fazem para poder tentar se manter, para poder ajudar. Então, assim, eles não fazem na primeira gestão, tentam fazer na segunda para poder deixar. Então, a gente já vê assim, que tem pessoas que estão tentando trilhar esses caminhos. Então, mostra que isso é importante. E eu acho que aí o sistema tem um papel fundamental, e já entra também aqui numa provocação / pergunta para os dois. A gente, como sistema, né, que é uma estrutura robusta, é uma estrutura que tem um tamanho grande, tem credibilidade. Mas a gente está construindo nossa força agora porque nós estamos lá cutucar, porque a gente sempre falou para dentro. Vamos falar de atribuição profissional, tipo, o engenheiro eletricista pode, o civil não pode, o florestal pode, o agrônomo pode, não sei quem não pode. A gente sempre viveu nessa realidade. A gente está indo, e aqui está um caso concreto, a gente está iluminando problemas de pessoas e tentando trazer um pouco da responsabilidade nossa também para como a gente pode construir caminhos diferentes para um país, para cidades, né? Como a gente pode, como nós podemos, na verdade, dentro dessa estrutura que a gente tem, que ela é robusta, mas ela é pouco ouvida do ponto de vista prático, né? E aí entra a autocrítica que eu sempre faço. Como que a gente pode mudar essa realidade para as pessoas, né? Para que o produto final, o resultado final, que é um bom serviço público, ele aconteça de fato e não só a gente ficar aqui também batendo nos prefeitos que não fazem e que não constroem o que, do ponto de vista de política pública, o que deveriam fazer para um melhor resultado para a população. Maravilha. Lá no CREAMazonas, a gente está tentando fazer alguns grupos de trabalho e colocando à disposição das prefeituras. Então, a gente acredita que fazendo um grupo de trabalho que seja um grupo de trabalho multiprofissional, ele possa garantir alguns benefícios, ou pelo menos trazer alguns exemplos de como tratar de alguns problemas, de algumas feridas. Vamos lá, a gente tem tentado ajudar no plano diretor, então a gente se coloca à disposição, E aí eu preciso deixar bem claro, e é o que eu falo para os prefeitos, a gente não faz o plano diretor, a gente orienta a equipe dele. Então, a gente já se aproxima para isso.
E como a gente tem ouvido muitos profissionais, a gente começa, e os profissionais são locais, eles trazem para a gente como cidadãos daquele local, e alguns deles, inclusive, já trazem algumas soluções. Então, a gente tenta implementar, né, para aquela região, porque a gente precisa deixar claro que no Amazonas cada região tem uma particularidade. Então, a gente tenta adaptar para aquela região aquela particularidade, de modo que as soluções sejam para aquela região. E isso tem gerado bastante retorno para a gente, como contribuinte para a política pública. A gente não tem o poder da caneta de falar, olha, vai ser assim. Mas a gente fala, olha, vamos fazer desse jeito? Ou ainda fazer uma proximidade com os deputados estaduais, de forma que eles consigam entender quais são os principais problemas que chegam para a gente e nos colocarmos à disposição para tentar solucionar. A gente não vai salvar o mundo, mas o mínimo que a gente faça, a gente já consegue. Aqui no Conselho Federal, por exemplo, o trabalho do Paulo sobre lixões é fantástico. É fantástico. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está tentando juntar todos os conhecimentos que nós temos, os nossos profissionais sobre a fiscalização, para que a gente tente trazer para eles as localizações, né, mais precisas, para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto. Eu acho que é um bom começo. André, pois eu vou me manifestar também. Eu vou ser um pouquinho mais duro, mas eu vou falar. Ai, meu Deus. Enquanto entidade de classe, né, eu acho que o CREA, aproximando o gestor de uma solução técnica melhorada, então, isso daí já é bastante coisa, na verdade. E conscientizar, porque se você prestar atenção, nesses municípios, eles existem profissionais neles. Você tem engenheiros, você tem arquitetos, você tem uma gama de profissionais que muitas vezes estão ali esquecidos. Eu acho que chamar esses profissionais, ou realizar, então, no município, uma capacitação, justamente com foco nesses setores que o município tem mais dificuldade, que é saneamento, para que eles possam também, enquanto moradores do município, haver aquele despertar para a melhoria do lugar onde eu vivo, né? Porque Legal. isso aí é interessante, você está ali num lugar, pô, como que eu não vou querer mudar aquele ambiente para a minha sociedade conviver de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável? Então, acho que aproximar os profissionais do município que já existem lá, você aproximar eles de treinamentos, de aperfeiçoamentos, para que eles possam sugerir melhorias para o próprio ambiente onde eles estão inseridos, né? Isso aí eu acho que é uma coisa bem interessante a ser tratada. Ótimo, acho que a gente tem aqui duas frentes de opinião de trabalho que são importantíssimas, né? A discussão, trazer essa discussão para dentro do CREA, né? Que é uma casa técnica, que tem uma composição técnica, promover grupo de trabalho, provocar esses profissionais, né, de todas essas funções que você citou, Zira, para que eles comecem a olhar para a realidade da rua deles, né, e tentar mudar a rua antes de querer mudar o país, né? Não adianta ficar lá no Instagram com manifestações macros, discutir o tarifaço do Trump, se tá certo ou se tá errado. O cara com uma formação técnica, ele não participa da proposta de melhorar a rua ou a cidade, o plano diretor, que é extremamente importante. Então, trazer essa galera mais para uma realidade e cada um tentar fazer a sua parte. O André tocou num ponto que é provocar a sociedade, e aí a gente tem legitimidade para isso. Falou assim, ó, deixa eu falar um negócio para você. Você não ter banheiro na sua cidade não é normal, né? E vindo de um olhar técnico, de alguém que não é um agente político do ponto de vista partidário, mas é um agente político, né? E a gente tem também essa credibilidade para isso, que foi o que eu falei, também é. E aí, fazendo agora, na função que eu ocupo, né, também uma autocrítica. A gente precisa ser mais duro, né, com o gestor público, né? Falou, meu, isso aqui não dá para aceitar, você vai me perdoar, porque tem dinheiro disponível, tem recurso, você não está fazendo o que você tem que fazer, realizando o que as pessoas que te colocaram aí esperam que você faça. Então isso é importante também, e tecnicamente respeitando, esquece ideologia, esse momento que a gente vive no país, mas a gente como sistema exigir né, uma boa prestação de serviço e colocar à disposição, para que aí é o que a gente está falando, para que a gente construa os caminhos.
Então, acho que é isso e é o que a gente está fazendo. Quando a gente publica uma série dessa, a gente está iluminando uma realidade. Eu acho que nenhum gestor público, independente municipal, estadual, ou até um deputado federal que é representante daquela região, se sente confortável quando a gente vai dar uma publicidade como essa de uma, né, de uma falta que, com toda tranquilidade, eu vou falar, de competência da gestão pública de entregar um bom serviço. Sim. Né? E aí eu não estou aqui criticando nenhum ente específico, né? A gente está junto, né? A gente tá colando a nossa imagem nessa falta de competência, porque a gente não pode deixar isso acontecer. Acho que diante disso eu já vou pedir para vocês darem a mensagem final aí dessa realidade para todo mundo, né? Para quem conhece e para quem não conhece, da visão de vocês. E a gente já encaminha para o encerramento. Vou começar pelo André Alzira. André? A gente percebe que tem, assim como uma surpresa de vocês, da própria presidente Alzira, né, que estava em Manaus e foi, a gente se surpreende. E eu imagino que no Brasil muitas pessoas ainda não sabem que, que muitas residências, muitas cidades não têm saneamento básico, que não tem banheiro, não tem o mínimo ali para poder ter uma dignidade humana. E, na verdade, essa série é interessante porque ela conscientiza cada pessoa que tem esse desconhecimento a ter uma preocupação e imaginar no que ela pode ajudar, né? Então, é aquilo que a professora Alzira falou no início. Eu falo professora porque ela não foi minha professora, né? Mas saneamento não é luxo, é dignidade, é saúde, é tudo aquilo que é o básico para a pessoa viver em comunidade, né? Então, a série é muito interessante por causa disso mesmo, da conscientização, e que não fique só na conscientização, que após isso haja uma ação, né? Que a gente possa, nós mesmos, influenciarmos os gestores a poder trazer melhorias para essas cidades que estão invisíveis, mas que estão se tornando visíveis à luz dessa série, que é muito, muito legal. Inclusive, eu até parabenizo o Vinícius por essa atitude aí, que é muito boa para a nossa classe, principalmente. Obrigado, André. Obrigado você também pela participação. Alzira? Pois é, eu vou começar pelo final do André, né? Parabenizar pelas... É sensacional. Vou falar que está, assim, num alto nível que você, se quiser concorrer, vai ganhar, com certeza, uma premiação, porque traz mesmo a realidade local e faz com que as pessoas se sintam lá, né? Tá muito interessante. Então, as pessoas começam... Você trouxe, a partir desse documentário, eu vou chamar assim porque para mim é um documentário mesmo, a oportunidade de mostrar para o Brasil que ninguém conhece. Todo mundo mora, todo mundo olha para si, olha para o seu espaço e esquece que existem pessoas que são iguais a gente, que moram em espaços invisíveis para o resto do país. E dizer que nós estamos à disposição da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. Se a gente não se der as mãos, a gente não vai mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo começando de cima. A gente tem que começar a mudar o mundo de baixo mesmo, cada um construindo um pouquinho. E quero dizer, inclusive, que a gente conseguiu, Vinícius, esse ano, mudar a ideia do nosso CEP, né, que é o nosso Congresso Estadual dos Profissionais, ou Congresso Nacional dos Profissionais, que trouxe muitas ideias que são pontuais e que são regionalizadas, que trazem algumas soluções, e lá no Amazonas, muitas delas vão fazer parte de um caderno que já está sendo discutido na Assembleia, o que é legal. Então, assim, é mostrar o quanto que a gente tem a colaborar para as políticas públicas. Então, é tentar desvendar esse mistério, ou melhor, desanuviar mesmo, mostrar para a sociedade que a infraestrutura ela é a base. Sem ela, a gente não tem desenvolvimento, a gente não tem saúde, a gente não tem progresso. Como é que a gente vai melhorar o IPS se a gente não consegue progredir? Perfeito. Acho que esse é o ponto. E aí entra, né, só para compor aqui, para somar, a ideia da criação do InfraBR, que é um índice nosso, aí bastante voltado para a infraestrutura, desde o básico até mais complexo, para a gente poder iluminar do ponto de vista da engenharia e da necessidade os estados, nesse primeiro momento, que mais precisam. Eu acho que isso vai ser um divisor de águas, principalmente para o gestor público que está próximo de programas estruturantes,
a destinar, talvez, se quiser, ali o recurso dele, que ele tem direito, as áreas que mais precisam de recurso, né? A gente sabe que o Congresso hoje tem uma possibilidade muito grande de ajudar nessa parte, a gente só quer tirar ou melhorar a destinação desse recurso, que hoje às vezes vai para um show sertanejo, com todo respeito, tá, gente? Eu gosto de sertanejo, mas às vezes vai numa cidade para um show sertanejo e não vai para um saneamento básico, que é mais importante, na minha opinião, com certeza. Tá? Agradecer a vocês dois, convidar todo mundo a acompanhar no YouTube do Confeia, né? A gente tem lá a série sendo ali disponibilizada aos poucos, né? São algumas cidades que a gente visitou dentro desse mesmo contexto, começando agora por Ipixuna. Agradecer vocês dois pelo tempo. André, obrigado mais uma vez pela parceria. Alzira, obrigado pela parceria e pelo tempo. E até a próxima. Até a próxima. Não deixem de assistir. Tá fantástico. André, obrigada. Fantástico é outro programa. Esse é o Brasil que o Brasil não conhece. Agradecer também a oportunidade de a gente compartilhar essas experiências e dizer que a gente está aqui para somar. O que precisarem novamente, podem contar comigo, que a gente está para ajudar. Boa. E só uma curiosidade, o Brasil que o Brasil não conhece, o que você está rindo? Do Fantástico é outro programa. Você confundiu. O Brasil que o Brasil não conhece, o nome nasce de uma conversa que a gente fez com uma profissional da saúde, aí em Ipixuna, e ela fala isso, tem no vídeo. Que legal. Né? E daí vem esse nome, o porquê desse nome. Então, escutar de alguém que mora lá, que se sente desconhecida, ali que não está sendo vista, e falar isso pra gente foi importante. Então, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.